Na ocupação, não Na tem. ocupação, na ocupação. Se tem, eu não sei. Mas eu sei que tem no Eucaliptus e teve na Palmares, mas na ocupação, não. Opa, invasão é o termo bolsonarista para a mesma coisa. Eu tô gravando, gente, pro Gustavo, tá? Ah, legal. Mas você tem que começar pelo exercício 18 e 19. E aí, 18, Gustavo? 18? Não, eu fiz o 19 20. só. Eita. Aqui está assim, próxima aula, exercício 18 e 19 da página 137 e prova, página 140 e 141. Não, eu não fiz, não, eu fiz só 19. Eu também fiz só 19. A gente não fez na sala? Eu acho que o 18 a gente fez na. A gente fez, eu até ia fazer, mas eu lembrei que nós fizemos. Você tem razão. É que, como o meu está tudo escrito, então eu achei que. Esse aqui era para adivinhar, né? Aí tinha que fazer uma descrição, tal, como ia demorar tempo, eu deixei para fazer. Isso mesmo. Vamos lá, então. Décrivez quelqu'un de votre groupe, les autres essaient de deviner de qui vous parlez et donnent son prénom. Allez-y, Léna. Donnez votre description. C'est une femme. Elle est douce, intelligente et sympathique. Ela como que é? Elle aime aussi les chats. É Jaqueline. Com tão pouca gente, eu fiz um para cada um. Oh, que legal. Mas aí ficou sem, né? Então, eu vou começar pela primeira, que foi o que eu comecei. Mas eu também fiz uma para Maria Antônia e outra para o Gustavo. Né? Enfim. Aí, vamos aí para as correções. Aí, como acho que você falou Emma. Eu não entendi direito se foi com A. Mas, enfim, é com E, né? Normalmente, que é aí. Elema. Elema. Isso, está certinho. Elema a aussi les chats. Aí, chá sem falar o T. Isso. E teve alguma coisinha... Teve alguma coisinha no começo. É o inteligente, não é? Isso. Aí tem que falar o T no final, né? Porque é feminino. Mas fala assim, an. Isso, fala assim. Inteligente. Isso, perfeito. Tá. Essa aqui eu estava na dúvida, como é que falava. D'accord. Allez-y, Jacques. Ok. Je ne connais pas cette personne personnellement. Cette personne est grande et forte. Il ou elle a les cheveux bruns et courts. Il ou elle a l'air intelligent, drôle et un peu timide. Il ou elle est un peu sarcastique et très sympa. Gustavo. C'est Gustavo. Oui. Sacanagem essa de você colocar il, elle. Senão fica muito fácil, né? Muito bem, Jaque. Gostei da pegadinha, gostei. Depois eu mando na foto para o Gustavo ver. Tu vois, Gustavo, ela dit que tu es un peu sarcastique. Oui, je pense que Gustavo est un peu sarcastique. Mais sarcastique est la même... Não a mesma coisa. Ressemble inteligência, je pense. Geralmente, sim. Não sei se eu falei certo, mas acho que vocês entenderam. Eu entendi. Oui, je pense qu'il faut de l'intelligence pour être sarcastique. Oui. Très bien. Alors, Marie-Antonia, ta description. Eu fiz em pessoal, nem il e nem elle. Eu pus la personne é brune, porte de lunettes e é grande.
Bon, lunette. Serena, elle est grande. Je sais pas. Attendez, est-ce que Gustavo porte des lunettes? Non. Não, é você. Et moi? Ah, d'accord. La personne est brune, porte de lunette e é grande. Ô, D'accord. Marcos, eu tentei ver que tamanho você era, mas não lembrava. Ele é grande. Ela é grande. Mas Eu não aí sou muito grande, eu não. lembrei do Marcelo, eu lembrei do teu pai e falei, ele é grande. É, o meu irmão é grande. Meu irmão e meu pai, eles são maiores que eu. Mas c'est ça, c'est très bien. Alors, Léna, tu veux nous raconter la description que tu as faite de Marie-Antoinette et Gustavo? Il est jeune, très beau, travaille comme enseignant et est très généreux. Si j'étais jeune, je l'épouserais. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour les très bonnes qualités. Ça me touche. Agora, o da Maria Antônia eu fiz assim. Ela é drôle, nossa, como é difícil falar essa palavra. Intelligente e très douce. Récemment, devenue grand-mère. Ah oui, elle est devenue grand-mère. Ah, Récemment, gente, é uma palavra estranha, porque ela se escreve R-E, accent aigu, C-E. E esse E do rece, né? Ele vira um A, e eu não sei direito por quê, mas tem dois M's depois desse E, né? Então, normalmente, quando tem uma dupla consoante, é porque você tem que mudar a forma de falar, né? Da vogal anterior. Aí a gente fala récemment. Na hora de escrever, é facinho você reconhecer qual é a palavra em português, né? Mas na hora de falar, o negócio récemment. Récemment devenu grand-mère. Et alors, pour Gustavo, est-ce que tu as fait pour Gustavo? Ai, não fiz por Gustavo. Non, c'est pas grave. Non, quem tinha feito já pro Gustavo? Ah, a Jaque. a Jaque. A Jaque. On y va, alors. On y va. C'est très bien. On va corriger maintenant les exercices du test. Oh, meu Deus. Vamos Olha, ver. sabe o que eu fiz? Eu tentei responder tudo sem ir lá ver no caderno. Nossa, eu não consegui fazer isso, não. Senão eu não ia responder, eu só ia responder os últimos. Aí, só para ver o que eu acerto de fato. Sim. Ou eu não queria colar, sabe aquela coisa de ir lá e falar, já sei como é que é. Não, uma coisa interessante seria só estudar mesmo, antes de fazer. Aí volta, estuda tudo e depois faz. Não, isso eu fiz, mas há 2 semanas atrás. Uhum. Aí depois eu falei, bom, agora eu vou responder. Mas aí a gente teve 2 semanas que foi a boca do inferno, de tanta coisa que teve para fazer. Aí eu comecei a fazer quinta-feira, eu fiz uma parte, aí ontem eu fiz uma outra, e a última eu terminei hoje. Mas aí eu falei assim, vamos ver se eu aprendi mesmo. Então, eu sugeriria que você corrigisse e a gente vê quantos pontinhos fez aqui na tabela do lado. Tá bom. Você sabe que eu não contei os pontos. Eu também não, porque eu não quis voltar lá. Eu falei, depois que a gente corrigir, eu conto. Agora, eu senti dificuldade na interrogação, quando eu faço a inversão. Eu também, um pouco. Não foi fácil para eu fazer. E eu com a minha saga dos verbos, né? Porque eu voltei para os verbos. Eu falei, eu vou fazer um caderno só de verbo, porque, pelo amor de Deus. Mas sabe o que acontece? Eu volto nos verbos, depois esqueço, tenho que voltar de novo.
Tem que ter um caderno de verbo mesmo, em ordem Não, alfabética. é assim, E tem que ser em ordem alfabética, já que senão É. você perde muito tempo. Aí você separa 10 páginas para o A, 10 páginas para o B, haja página, né? E aí depois você coloca em todas as conjugações, entendeu? Ai, nossa, vai O demorar mesmo verbo em um todas. ano para fazer. Não, mas pelo menos você aprende, né? Porque Olha, a o gente Marcão tem coisa que tem que decorar, não tem jeito. tem coisas assim, tem que estudar que nem a gente fazia no ginásio, entendeu? Exatamente. Igualzinho. Eu até pensei, Sentava, sabe aquelas lições que a professora dava? Conjugue o verbo tal no presente, no passado, no futuro, no pretérito perfeito. Na minha época tinha essas coisas. tinha. Aí a gente era tipo lição de casa, que eu vou fazer no meu caderninho. Se eu aprendi em português, eu tenho que aprender em francês, certo? Infelizmente é muito verbo, né? Não dá para decorar tudo, não, assim, só de fazer. Mas eu vou pegar os mais. A primeira conjugação vai, né? Mas quando começam os irregulares, as exceções, aí Dá um nó. Nossa, ano que vem a gente podia estudar, tipo, 1 mês e meio cada tempo verbal. Tudo. Esgotar tudo que tem para estudar daquele tempo verbal, até tá saindo pelo ouvido. não tem que ser o verbo e mais alguns Vocabulário. vocabulário, Eu Deixa dou eu risada mostrar. de mim mesma, porque lá no Duolingo eu vou brincar com o francês e com o espanhol. Aí eu esqueço que eu mudei a língua, começo a escrever em francês, aí ele fala. Acho que o pessoal do Duolingo fala: essa moça não está boa da cabeça, ela tá tendo um ataque cardíaco, está respondendo. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, antes da gente começar aqui, que eu tava com a intenção de mostrar esse negócio para vocês, mas eu achava que a gente estava muito, muito cru ainda. Só que agora já tá num nível onde dá para ler esse tipo de coisa. Isso aqui souvenir é interessante. É uma obra que chama Le Petit Nicolas. E são histórias de uma criança francesa e tal. E aí ele contando as situações. E aí nesse arquivo que tem todas essas historinhas, né? Eu acabei de encontrar esse arquivo aqui. Mas esse Le Petit Nicolas tem vocabulários não tão complicados assim, mas utiliza todos os tempos verbais que vocês aprenderam e tal. gente está aprendendo. E teria que só aprender o imparfait. Se tiver um imparfait, aí eu acho que já dá para ler tudo. E aí é um exercício muito interessante, as historinhas são divertidas também, tal. Ou mais ou menos divertidas, não sei. Mas enfim, aí, quer ver, ó, eu vou ler um pouquinho aqui, só para vocês terem uma noção do que é. Isso aqui é bem legal como treino e como, enfim, leitura mesmo, assim. Aí, ó, un souvenir qu'on va chérir. Aí, de repente, aqui você não sabe o que é chérir, né? Chérir seria, aqui nesse caso, gostar e tal, que a gente vai guardar com carinho, porque a gente chama de chéri, né? Chéri seria a pessoa, ou cher, cher ou chéri, né? Chéri feminino e cher masculino. Que seria caro, né? É algo que é caro para você, nesse sentido de importante, né? Aí tem algumas coisinhas assim que de repente vocês vão ter que procurar e tal, mas acho que boa parte não. Então vamos lá, só ler uma partinha aqui para vocês. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents. Parce qu'on va prendre une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie. Como nous l'a dit la maîtresse. A maîtresse aqui seria a professora, né? Elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. Aí aqui, por exemplo, de repente vocês não sabem o que é bien propre. Seria limpo e, enfim, arrumado, né? Bien propre. E bien coiffé, coiffé seria penteado, né? Com cabelo penteado. Para foto, né? C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entré dans la cour de récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de gronder
Geoffroy, qui était venu habiller un martien. Aí tem algumas coisas aqui que já complica um pouquinho. Só que é o seguinte, é o que eu estava falando. Se você tem o imparfait, que a gente não viu ainda, que está aqui já, était, né? Tous les copains étaient. Eles estavam, todos os amigos estavam. Ou todos os colegas já estavam lá, né? Tous les copains étaient déjà là. Et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy, qui était venu habiller un martien. Aqui dá para entender pelo contexto, né? Que é gronder. Seria brigar aí com o menino, porque ele veio vestido de marciano, né? Para tirar foto. Mas, enfim, são textinhos assim, com situações meio engraçadas, assim, infantis, mas engraçadas. E é muito interessante para quem já tem um nível básico de francês, já sabe várias conjugações verbais diferentes e tal. E só que é isso, teria que ter um imparfait, porque ele vai aparecer, né? Mas as outras coisas que vocês aprenderam também vão aparecer. Então aqui aqui já apareceu, por exemplo, passé composé, né? Nous sommes tous arrivés. Então, passé composé. Mas, enfim, isso aqui é interessante para continuar a prática, né? E aprendendo vocabulário também, aprendendo verbo. E, ao mesmo tempo, você vai vendo as conjugações, né? E você vai integrando coisas por osmose, né? Aí, legal. Je sais comment il faut parler aux enfants. Tout va se passer très bien. Então tem essas coisas assim que você já consegue muito bem compreender, né? Les photographes a décidé que nous devions nous mettre sur 3 rangs. Enfim, e por aí vai, né? O que a gente poderia fazer, pessoal, eu acho que faz sentido a gente fazer isso, pelo menos eu passar o imparfait para vocês. Ano que vem, no começo do ano que vem, sabe? Fazer uma ou duas alinhas assim, só para fechar essa coisa dos verbos, sabe? Porque ficar com esse buraco do imparfait, eu acho que não é legal. Então, porque já teria, assim, das conjugações verbais mais correntes, teria todas. Depois vem algumas outras coisas que são conjugações mais complexas, né? Que normalmente elas são misturas de diferentes conjugações. Aí, se você já tem a base das conjugações mais básicas, você consegue realizar. E aí aprender, assim, né? Aí, até porque o Gustavo faltou também, acho que isso poderia ser uma coisa interessante de fazer. Aí é só questão de eu passar as regras para vocês mesmo, e aí passar as regras e fazer alguns exercícios e ver categorias de verbos, tal, como que conjuga cada um. E aí vocês já poderiam, por exemplo, ler coisas desse tipo. E muito mais outras coisas, né? Que podem ser lidas também. Mesmo, eu acho assim, textos teóricos, eles são normalmente até mais fáceis de ler, gente. Tem especificidade de vocabulário, mas literatura muito mais difícil de ler em qualquer língua. Porque é um vocabulário muito mais minucioso mesmo, e aí gosta-se de utilizar diferentes tipos de conjugação verbal. Agora, por exemplo, se vocês têm algum interesse teórico e tal, vocês já vão poder ler as coisas. E aí, Legal. aquele autor lá que eu sempre quis ler. Aí já vai, eu acho que já vai conseguir ler. A não ser que for, sei lá, um negócio meio tipo Nietzsche aí, que escreve estranho, aí vai ficar mais difícil, mas se você pegar um sociólogo, alguma coisa assim, acho que já dá. Sociólogo geralmente é mais difícil. Você sabe que eu, no encontro lá da Palmares, as crianças foram mexendo uns livros que estavam numa caixa, eu estava junto com elas, e eu peguei um livro que é aquele do filme, como é que é? Ai, meu Deus, agora esqueci o nome do livro. Não sei, 50 Tons de Cinza. Eita, para as crianças. Era um nome completamente diferente, mas eu bati o olho e falei assim, interessante. Aí, como eu vi que o título estava escrito diferente, eu me interessei. Aí eu comecei a folhear, só para ver se eu conseguia ler algumas frases. Aí a menininha falou assim, isso é espanhol? Aí eu falei, não. Ela falou, é inglês? Eu falei, não.
Aí ela falou, é o quê? Eu falei, é francês. Aí ela falou, lê esse negócio aqui para mim. Aí era uma frase que ela estava dizendo assim, ele estava descrevendo uma cena do que ele ia fazer com ela na cama. Vixe, Maria. Aí eu falei assim, aí eu olhei e falei, eu li primeiro para mim, né? Aí eu percebi, eu falei, mas nem ferrando que eu vou ler isso aqui para uma garota de 9 anos de idade. Aí eu falei assim, não sei tanto francês. Não consigo, estou aprendendo ainda. Eu falei, até para. Gente, Fingiu que não sabia. picante. Aí o cara falando que vai deitar lá na cama, se eu entendi, né? Bom, Lite, eu bati o olho, lembrei, falei, tá na cama. Aí ele começou a falar que vai virar ela de bruço, vai não sei o quê. Eu falei, pode parar, não vou ler isso. Vixe, Maria. Uma pirralha de 9 anos de idade, de jeito nenhum. Ela vai falar, você está louca, não pode estar escrito isso. Não. Ô, Lena, a caixa era só para adultos ou estava misturado? Não, é uma caixa de livros que o Robson ganhou de um amigo dele e que ele queria que eu trouxesse de volta, que eu trouxesse para a gente pôr nas bibliotecas. Mas aí eu comecei a ver, estava em francês, estava em inglês. Eu falei, bom, como nós temos livros em algumas outras línguas, né? Eu vou levar, quem sabe alguém se interessa. Mas eu me interessei por esse, porque era francês. Gente, eu fiquei vermelha na frente da menina. E olha que para mim ficar vermelha precisa muito. Aí eu falei, querida, não consigo ler. Aí ela, nada? Eu falei, acho que ele deve estar doente, porque tem um negócio aqui que ele está indo para a cama, acho que ele vai descansar. Eu dei uma enrolada lá, falei, não consigo ler, não sei tudo isso. É um perigo esse negócio da gente aprender a ler em outra língua. Eu lembrei de outra coisa interessante. Que tem aquele aplicativo. Quem é que mostrou? Gustavo, eu acho. Aquele aplicativo que lê, né? Sim. Isso seria muito interessante também, por exemplo, pegar esse texto aqui e botar no aplicativo, depois que aprender o Ampafé, porque ele aparece aqui, né? Aí depois que aprender o Ampafé, é um exercício bem legal, assim, de escuta e tal. Eu consigo, a minha dificuldade, eu já detectei, é verbo, nas suas mais diferentes conjugações, e essas palavras que o meu ouvido não está acostumado. Então, por isso que eu falo que conversação para mim seria legal, porque naquele aplicativo dá para a gente perceber como se lê aquela palavra, além de saber escrever. Aí dá para ler ao mesmo tempo que você escuta. É uma leitura acompanhada, né? Aí seria legal, né? Junta as duas coisas, porque eu tenho dificuldade de ouvir e entender. Uhum. Eu acho que se juntasse as duas coisas já seria. Sim, nossa, seria perfeito. Seria muito bom, assim. Porque o texto em si não tem muita dificuldade, mas na hora de falar, aí a coisa complica. Uhum. Falar e ouvir. Eu não tenho bom ouvido. Vamos lá, então. Eu acho que a gente pode depois combinar de fazer essas aulinhas suplementares aí para o Ampafé. Legal. Mas vamos para a correção. Gente, quanto vocês acham que tiraram na prova? Não? Vamos lá. Écrivez les verbes entre parenthèses à la forme que convient. Aí, será que eu faço vocês sofrerem ou só corrijo? Não, só corrige, né, Pedro? Pô, Tá bom. já foi um sofrimento fazer. Você É quer isso fazer a gente sofrer? Isso A gente já vai sofrer errando, então. A gente já sofreu muito, Marcos. Hier matin, Sylvie ne s'est pas réveillée et elle est arrivée en retard. Como se escreveu ne s'est pas réveillé? Eu pus N-E-S apóstrofo e o verbo. É isso? Aí E-S-T. Isso. E depois réveiller com E accent aigu, E. Tá. 2 Es. Tá bom. E porque arrivé com 2 Es também, né? Bom, já estava. Isso. Errei. Eu pus Esse eu acertei. Entrez, Madame la Comte, et asseyez-vous. Ok. Eu acho que é isso mesmo. Eu não fiz tudo, tá, gente? Eu tô fazendo na hora aqui. Então seria asseyez-vous. Asseyez-vous.
Se eu falar vous asseyez, tá errado? Eu acho que tá. Nesse caso, De 2 eu já errei 2. porque nesse caso, por causa do imperativo, eu acho que você fez uma inversão. Eu não tinha pensado nisso. Esse ponto de exclamação aí indica isso. A troisième. Vos enfants se couchent tard le soir? Coucham, é ENT, né? Isso. Se couchent tard, ENT. Porque é a terceira pessoa do plural e o ENT a gente não fala. Vos enfants se couchent tard. Aí vamos para a próxima. Ne t'en fais pas. Je Como vais que é? t'aider. F-A-I-S? Isso. R. Ne t'en fais pas. Então troca o S por um T Ne, e coloca esse pá no final, né? Porque tem que ser ne depois do t'en verbo. Então é ne t'en fais pas. fais pas. F-A-I-S. Cinquième. Julien n'est pas venu la semaine dernière. Et non, Julien n'est pas venu la semaine dernière. Et vous, ne vous inquiétez pas. É isso. Julien n'est pas venu la semaine dernière. Et vous, ne vous inquiétez pas. Mas enquete se escreve do mesmo jeito que está em cima. Com ER no fim. Não, com Z. R. Ah, porque tem o VU, claro. Claro, É conjugação segunda pessoa do plural. é verdade. O Marco, Julien n'est pas venu la semaine dernière. Et vous n'est pas. Não, pas vem depois do verbo conjugado. Então, ne vous inquiétez pas. Vous n'est. Ah, tá legal. Ne vous Ne, inquiétez pas. inquiéter com Z, pá. Tá, errei também. É a negação aqui, como tem a negação. Ne pas s'inquiéter seria. Quando tem esse ne pas, né, gente? É que quando não tem o verbo conjugado, a gente coloca o ne pas Tá, antes do infinitivo. Então, ne pas s'inquiéter significaria não se preocupar, né? E aí, quando a gente fala você não se preocupa, nesse caso seria vous ne vous inquiétez pas. Com pas no final. Então vamos lá. Deuxième exercice. J'ai posé une forme soutenue. Transformez les questions comme dans l'exemple. Tu es allé où? Où es-tu allé? Il habite où? Où habite-t-il? Où habite? Pourquoi tu n'as pas voulu venir? Pourquoi n'as-tu pas voulu venir? Seria isso? N'as-tu pas voulu venir? Pourquoi? Pode ser assim também, acho que é melhor colocar o pourquoi no final. em que número você tá, Marcos? Na 2. 2. No 2. Como é que é? Repete. Acho que não, acho que seria na frente mesmo, gente. Pourquoi n'as-tu pas voulu venir? Tem um tracinho em algum lugar? Aí? Vou venir? Com essa inversão verbal, acho que teria sim um tracinho, né? Tá. Depois do na. Que é natu. Essa não ia ficar. Eu nem fiz. Foi o único do teste inteiro que eu não fiz. Qual pode ser no início e no final, Marcos? Eu me soa melhor no começo. Tá. Porque normalmente tem a inversão da questão, né? Da palavra questão, que é o pourquoi. Mas para mim fica muito estranho. N'as-tu pas voulu venir pourquoi? Para mim isso soa estranho. Eu diria mais pourquoi n'as-tu pas voulu venir? Mas enfim, eu não sei justificar. Eu consideraria certo ambas as coisas. N'as-tu pas voulu venir pourquoi? Seria estranho para mim. Mas eu consideraria certo. Mas eu poderia voltar lá nos exercícios para ver, gente.
Mas isso aqui eu consideraria essas duas formas corretas. Ele parte com o Mexique. Aí ficaria. Quand parte-t-il au Mexique? Tá. Aí é a mesma coisa, né? Coloquei o can no começo. Não sei justificar também, mas eu diria quand parte-t-il au Mexique? E de novo com tracinho, né? Tá. Quatrième, à quelle heure il va arriver à Paris? Eu diria à quelle heure va-t-il arriver à Paris? Tem que colocar um T, tá, gente? Aquela Va-t-il. tá. Então tem o va, tracinho T, tracinho il, arriver, tá? E aí por isso que é va-t-il. Então tem essa regrinha chata, né? Que como tem a vogal aí, duas vogais direto, aí. Ô, Marcos, Oi. o aquele não pode ser no final. Eu tinha posto as duas. Va-t-il arriver à Paris à quelle heure? Eu acho que pode, sim. Tá. Eu fiz assim, mas Eu fiz essa é a outra, mas eu me inclinei mais para o aquele no final da frase. Eu acho que E tá como- certo também, gente. como é pergunta, em nenhuma delas eu uso SC. Então, é porque, assim, ó, quando você tem. O que é o SQ? O SQ ele serve para você indicar que é uma pergunta, né? A outra coisa que pode indicar que é uma pergunta é a entonação. E a outra coisa são as palavras que indicam um questionamento específico. Então, por exemplo, Sim. é onde. Aí já indica questão. Can. Então, não pode colocar o SQ. O Porque can onde- também, né? Onde já é incógnita. Onde é de espaço, né? E can é de tempo. Mas é incógnita de tempo, incógnita de espaço. Aí Can, pourquoi. isso, por qual é o da causa ou da razão. Tá, E aí a mesma coisa pro aquela. tá bom. A única que pode é o 5. Porque no 5 você poderia. A frase ali ela poderia ser uma afirmativa. Não, então, por isso que eu estou perguntando, porque essa eu pus o. Est-ce que vous a parlé avec lui? Tá correto ou não? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Não, est-ce que vous a parlé avec lui? Então, o A tá errado, porque tem que ser haver, porque o verbo avoir na segunda pessoa do plural é haver. Tem razão. Mas fora isso, seria correto. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Isso tá certo. Agora, não sei se eles querem isso nesse 5 aqui. Deixa eu ver. Vous lui avez parlé? Não, aqui eles querem provavelmente a inversão verbal, né? Deixa eu ver aqui. Avez-vous lui parlé? Seria isso. Avez-vous lui parlé? Assim que eu fiz. Seria isso. Também. O SQ, ele não seria a forma soutenue, né? Ele pode ser utilizado normalmente, assim, mais como indicativo, só que sem, digamos, frufru. Acabei de descobrir uma outra área que eu tenho que estudar mais, que é as negações. Não, e a interrogação? Que interrogação, gente, eu vou falar. Estas formas em particular, e essa forma soutenue, não parece você estudar muito. O que você vai encontrar muito, talvez, de novo, em romance e tal, mas acho que é mais difícil eles utilizarem. Mas enfim, vale a pena saber e tal. Mas também se tiver assim, não sei como fazer todas as formas possíveis de questão. Também não tem problema. Se souber as mais correntes, já tá ótimo. Jaque, para de destruir a casa, Jaque. Não, eu tô procurando o marcador e o Theo pegou o meu e pintou a cara, pintou o lençol, pintou tudo. Eu tinha 2, aí eu tô vendo se tem
na caixinha dele, desculpa aí. Gente. Que filho adorável. Eu vou ter que usar um giz de cera dele, ó, verde fluorescente. Isso aí, se vinga, pega o lápis dele agora. Isso aí, é tudo especializado aqui. Vamos para o troisième. Utiliser les verbes aller, partir, sortir. Je peux utiliser les verbes. Des déplacements. Rayer les verbes qui ne conviennent pas. Aurélie veut quitter Paris pour aller dans une ville plus calme. Aí eu vou utilizar o certo já, tá? Seria o verbo quitter. Aí nesse caso, enfim, quitter seria sair de algum lugar, né? E o partir, ele exige alguma outra coisa. Partir... Como que eu justifico isso? Eu não sei, vou só corrigir. Enfim, Tá. depois a gente pode voltar. Tá, o que não convém é o quitter. Não, o que não convém é o partir. Ah, tá. É porque então, eu me confundi aqui, eu fui riscando os que convém, porque a pergunta era os que não convém, então eu deixei sem riscar, então tá certo. Isso. Eu vou falar na frase o que tá certo, porque senão fica estranho eu falar. Tá. Je pars en vacances au Brésil le 17 juin et je vais revenir le 30. Tá. É infinito, né? Tudo infinitivo aqui. Tá. Ah, é? On a beaucoup de travail. Hein? Le soir, je rentre chez moi vers 21h. Tá. Vous êtes ici depuis le 1er octobre. Et quand est-ce que vous allez Reentrei. rentrer, de novo rentrer dans votre pays? Oh, peraí. Não, calma aí. Não, gente. É revenir. Revenir? Não, peraí. Je rentre. On a beaucoup de travail le soir. Travail le soir. Porque ele volta para o lugar onde... É verdade. Rentrei, porque é ao país dele. Ele volta. Diz o rentrer, não o revenir. O revenir seria se você fosse voltar para esse mesmo lugar que não seria a sua casa, né? Uhum. Vamos lá. Cinquième. Bon, chérie. Je pars. Não. Je pars. Acessório. É isso aí, je pars. Uhum. Gente, não tô acreditando que eu acertei todas aqui. Eu errei um. Mas tá bom. Vamos lá. Je peux comparer. Regardez les informations sur ces deux femmes et complétez les phrases. Madame Devon et Madame Girard Não, acho que não. Eu diria ont le même âge. Nossa, eu coloquei uma coisa diferente. Então, eu acho que tem várias se, possibilidades aqui, mas fala aí. Se ressemble. Eu também. Eu acho que pode ser se ressemble, sim. Porque, assim, são próximos, né? Se ressemble, tá certo. Em vez de ser on le même âge, seria acho que o mais correto. Se ressemble. Elles habitent dans la même ville. Uhum. Madame Girard é... Deixa eu ver a Girard, que idade ela tem. Plus jeune. Plus jeune. Isso. Madame Devon, Madame Girard. Comme Madame Devon, Madame Girard a deux filles. Acertei tudo. Vamos para a próxima. Je peux décrire une personne. Associer les phrases de gauche et phrases de droite. Première phrase, elle a 89 ans. Elle est vieille. Como que Phrase E. Donc, on est. Deuxième, elle n'est pas grosse. Elle est mince. Phrase C. Elle connaît beaucoup de choses. Elle est cultivée. Phrase A. Isso eu não fiz. Elle porte des jolis vêtements. Assim eu fiz. Elle est élégante.
Phrase F. Cinquième, elle ne voit pas très bien. Elle porte des lunettes. Phrase D. D. Coitada. Elle rit beaucoup. Elle est heureuse. Phrase B. B. Acertei. Ah, no Brasil a gente ri de desespero, né? É a que mais a gente faz. Esse era 6 pontos, que é um por cada? Deixa eu ver aqui. Sim. Aí. Ok, só os 5 era 6 pontos? É, o 5 era 6 pontos. 1 ponto para cada phrase. Je peux utiliser les indicateurs de temps. Compléter les phrases avec les indicateurs de temps. Dans, Nossa, en, aqui depuis, também via foi triste. e pendant. Acho que até eu vou ter dificuldade de fazer agora. Avec le TGV, on peut aller de Paris à Marseille dans 3 heures. Não. Não, eu pus Eu pus on. Eu também. No livro tem um exemplo que é com on, lá no extenso material. Falei que eu li errado. Je suis allé voir les films Charicard. Il y a une semaine. J'ai adoré. Bah alors, tu as vu l'heure? Je t'attends pendant 20 minutes. O terceiro qual é? Pandam. Pendão, errei. Eu também. Então, eu também, todo mundo. Não, vocês não erraram, não. Depuis. Ah, então acertei. Eu errei, porque eu tinha colocado Iliá. Iliá 20 minutos. Eu também tinha colocado Iliá, então eu continuo errando. É que em português a gente fala, né? Há 20 minutos. A gente fala há 20 minutos. Por isso que acho que confundiu. Mas é depuis 20 minutos. Ó, Aí a ideia aqui, né, que a espera, que é a attente, né, ela começou e não terminou ainda. Ou, na verdade, terminou, né? No fundo, terminou naquele momento. Então, depuis 20 minutes. Non, mais c'est depuis même. Le Portugal fait partie de l'Union européenne depuis 1992. Será que ele é, gente? A 3? Eu que tô errado? Estranho, ele é... 1 minuto. Não faz... Não. Aonde está ele? O do terceiro? Não, o quarto é depuis. Sim. E aí... Não, mas o 3 eu fiquei me confundindo aqui. Eu acho que é depuis mesmo. Depois eu posso voltar. Cinquième. Vite, dépêche-toi. Le train va partir dans 2 minutes. Ok. 6. Tu connais l'actrice Ludivine Sagné? On a pris les mêmes avions pour aller au Mexico. On a parlé pendant tous les voyages. É Bandana, né? Agora, aqui, gente, alors, tu as vu l'heure, hein, je t'attends depuis 20 minutes. É depuis mesmo, gente. Qual Pra o mim, não faz terceiro? sentido ser outro. Tá. Je peux situer un événement dans le futur. E Écrivez les verbes. o quarto é depuis também, Marcos? Quarto. Isso. Je peux situer un événement dans le futur. Écrivez les verbes au futur simple. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous aurez beaucoup de problèmes. D'accord? A-U-R-E-Z. D'accord. Como se escreve? A-U-R-E-Z. A-U-R-E-Z. Oui, voilà. Ah, é dulce, eu também, hein? Il va faire très chaudement. Il fera très chaudement. F-E-R-A. Tu vas venir avec nous. Tu viendras avec nous. Não estou acreditando, gente. Eu acertei 3 de 3. Pode pular aqui de alegria, manda ver. Viendra é difícil, hein? Porque Acertei. muda o radical, muda tudo.
Com S no final, tá, gente? Viendra. Après, on va aller dans le nord de l'Espagne. Après, oi? O quarto, eu não peguei. Onirá? Isso, não tinha falado ainda. Ah, On ira. desculpe. On ira dans le nord de l'Espagne. É isso mesmo. Ira, I-R-A, né? Cinquième, elle va être contente de vous voir. Elle sera contente de vous voir. Qual que é o 4? Perdi. Sera. Nossa, gente. S-E-R-A. Sim. Bom, já estou feliz que acertei 4, achei que não ia dar em nada. Vamos lá. Je peux exprimer des souhaits. Vous écrivez les verbes entre parenthèses de la forme qui convient. J'aimerais que tu viennes demain. Vienne. Uau! Sem S, sem T, vienne. É só assim, né? Não, é ES, não é? Eu fiz esse. É esse. Tá. Porque é a Sim, mesma, né? é a mesma É a terminação mesma do... pessoa, tá. Mesma terminaison do... Isso. Il faut que vous lui écrive. Ah, Não, peraí. Il faut que vous lui... écrire. Tá certo, tá certo. Nossa, Écrire. eu pus assim, eu inventei. Não, peraí. Eu tô Não. errado. Écrivier. Ah, tá bom. Porque é vous, né? É porque É é vous. vous? É vous? É. É écrivier, né, gente? Eu pus écrivier, mas você me confundiu. Tá certo. Écrivier. Écrivier. Isso que dá não fazer o exercício antes. Elle voudrait que j'aille avec elle chez Anne-Marie. Aille. Vai avec elle chez... J-aille. Tá. Tem S no fim ou não? Não, porque é a primeira Olha, pessoa. quase. Eu pus um S. Não sei se eu já tirei esse S. Je téléphone à Marie pour qu'elle dise à Lucien de venir. Dise. Diz. Isso. É D-I-S-E-S. Errei. Pus só O que vocês diz colocaram? sem S. Assim. Eu pus de T. Eu pus dizer. É sem S. Eu falei que é com S? Não, não, é D-I-S-E, não é isso? Isso. Ah, então certo. É sem S no final. Aí acabou a correção. Depois, gente, teria coisa oral aqui, que eu não vou fazer com vocês, acho que Ah, eu li, mas eu não fiz nada. não vale a pena. Tem 2 negócios oral e depois tem o escrito aqui, né? Se vocês quiserem fazer o escrito, podem até fazer. Mas vamos corrigir primeiro essas coisas aqui que tem a pontuação, né? Porque esse aqui já seria outra história. Vamos lá, qual que foi o resultado de vocês? Ah, eu tenho que olhar tudo de novo. São 40 pontos no total, tá? Espera aí. Eu acerto. Ah, eu teria que contar, eu não fui fazendo. Espera aí. 1, 2, 3, 4. O meu deu 33. 33 points. O meu deu 26. Eu não consigo contar rápido. Cada um que você... Cada um vale 1. E aí você errou, você desconta. Não, mas tem exercício que vale mais, não é? 1, 2. Não, é só contar um ponto por frase, por acerto. É que tem exercício com 6, exercício com 4, mas cada um vale 1. No primeiro acertei 3. No segundo, 1. 2. Eu vou perguntar um negócio pra minha mãe, peraí. Acertei 3.
2, 3, 4, 5. O 4 vale 6? Ah, depois eu conto. Não, cada uma vale 1. É só você ver quantos você acertou e contar um ponto. A quarta. Ó, quer ver? Na questão 1, eu acertei 3. Quantas você acertou, Jaque? 2. Quer ver? Você, Maria Antônia? Espera aí, eu estou pegando aqui. Na questão 1, acertei 3. Então, 3. Vamos para assim, ó. Na 2, Espera aí. eu não acertei, eu errei tudo. Na 2, Acertei 4. acertei 3. Então, 3. Jaque, 4. Maria Antônia, 3. 3. E na 3? Na 3, espera aí. 1, 2, 3. Acertei a 5. Uhul! Sim. Ah, não, na 3, espera aí. São 3 questões na 3, né? Não, São são 5. 5. Era aquele do Revenir, Vento. Acertei 5. Quantas Ai, você acertou, Jaque? 4. Eu fui perguntar para ela se ela achava que era ideal Depuino, aquele lá. Estatão, blá blá blá, vamos. Aí ela acha que é Depui também. Mas tem a correção aqui. Ela no fim do livro tem a correção, né? Então, eu acho que vale a pena ver a correção antes de qualquer Na coisa. 4, quantas você acertou, Jaque? 4. 4. E você, Maria Antônia? Acertei todas. 4. Eu acertei 3. Na 5... Peraí. Não, peraí. Acertei todas. Na 5, Jaque. Eu acertei 6. A 6. Eu também. Você, Maria Antônia? Acertei a 6. Essa foi. Vocabulário a gente tá bem. É. Na 6, quantas você acertou, Jaque? 5. Eu acertei 4. Acertei 5 também. 5. Na 7, você acertou quantas, Jaque? 5. Eu acertei 4. Quantas você acertou, Maria Antônia? Acertei 4. E na última, Jaque? Espera só um pouquinho. 3. Eu já respondo, Lena. Eu acertei só uma. Acertei 3. Pronto, agora é só você contar os pontos. Eu fiz 26. Estou triste. Repeti de ano. Vou para a recuperação 3 de janeiro. e 4 de série. Não, 26 dá quanto? Dá... 6, 13, 18. Faz aí a regra de 3. 40. 33, eu acho, a Maria Antônia também. 18. Eita, eu sou devagar, peraí. 5, 5, 10, 4, 6, É Depui 10. mesmo, viu, gente? 3 então eu errei mesmo. e 3, 6. Ó, a correção tá aqui, tá? 6, Na página 149. 5, 11. 33, Maria Antônia. 33. E Da Jaque eu também. Mas olha, eu sofri para fazer. eu fiz com consultas. Eu não consegui fazer igual a Lena, não, de estudar e responder. Não, eu fui fiz consultando. indo para. Eu fiz com estudando que nem a Lena fez. Mas eu levei muito tempo. Mas eu fui mal na inversão, que é as questões da segunda. E na última, A 7ª? a 8ª. Nas outras eu fui razoavelmente bem, mas nessas, na 8ª eu só acertei uma, e na 2 eu não acertei nenhuma. Nas questões Na aqui, 8ª acertei 3. vamos olhar a correção deles aqui, porque de fato eles não colocaram a palavra questão no final, né?
Então, pourquoi n'as-tu pas voulu venir? Quand partait-il au Mexique? À quelle heure va-t-il arriver à Paris? E aqui no 5, eu tinha dito avez-vous lui parlé? E eles fizeram uma inversão aqui do pronome. Lui avez-vous parlé? Tá? Então a forma mais correta seria essa aqui, não aquela que eu falei para vocês. A Louis? Lui na frente. Então, aí eu realmente me atrapalho. É Louis avez-vous parlé? Isso. Eu errei essa. Mas para mim, avez-vous lui parlé também funciona, tá? Pelo Eu menos pus não me, avez-vous Louis parler. não me sou Eu errado. também. Não me sou errado. Mas enfim, é isso. E os outros, de fato, a correção tá certinho. Então é isso. Não, mas quantos pontos que precisa? Você precisa tirar mais do que 5, né? Mais do que 5 já está aprovado. Aí é questão de ver uma parte ou outra que teve dificuldade. Qual foi aí, Helena, a parte que teve mais dificuldade? Foi essa inversão da 2. Que, sinceramente, é o menos importante. E foi a 8ª, que aí é a coisa do verbo mesmo. Isso, que é coisa do verbo que a gente vê no final ali, que de fato teria que treinar mais o subjuntivo. No resto eu fui razoavelmente bem, acertei bem mais que a metade. Uhum. Agora, a inversão eu não acertei nenhuma, e na 8ª só acertei uma. Então foi aí que eu dancei. Eu acho que você poderia mais se concentrar mesmo no verbo, a questão verbal aqui. Essa coisa da inversão. É que eu já sabia. E aí, Maria Antônia, qual que foi o ponto aí? Um pouco de tudo. A interrogação eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu nunca colocaria Louis no começo. Louis avez-vous parlé? Eu também não coloquei. Eu não consigo entender. Agora que você falou, aí eu coloquei avez-vous Louis parlé? Mas assim, Marcos, eu levei tempo para responder isso. Eu voltei para as páginas que faz referência algumas vezes. Mas você sabe que até foneticamente, avez-vous Louis parlé soa melhor, não é? Sim, eu não sei nem falar. Louis avez-vous parlé? Não consigo. Agora, avez-vous Louis parlé fica bem mais fácil. Fica mais próximo. Acho Nossa. que... Tá bom, eu acho, gente, que... não tá errado mesmo. Eu acho que teria que ser avez-vous parlé avec Louis. Ah, sim, aí fica mais fácil, Marcos. Mas a forma Louis avez-vous parlé tá certa e avez-vous Louis parlé eu acho que tá errada. Avez-vous Louis parlé? Ou você poderia falar, né? Avez-vous parlé avec Louis? Tá, então. Vou corrigir aqui, para depois quando eu for retomar. Mas essa aqui realmente, quando entra esse negócio de inversão, sobretudo desse tipo de pronome aqui, eu me embanando todo. Porque é difícil você. A inversão fica difícil na cabeça com esse tipo de pronome. Não vou conseguir falar desse jeito nunca. Porque não. E se eu fosse perguntar para alguém, eu perguntaria: Vous avez parlé avec Louis? Essa seria Sim. a minha pergunta. Você falou com ele? Isso, exatamente. Então, por isso que eu insisto assim que essa coisa das questões, né? Um francês não vai chegar para você e perguntar: Louis avez-vous parlé? Seria bem estranho. Um francês não faria isso. Mas vous avez parlé avec Louis? Isso aí é muito mais comum. Tá? Agora, teve uma dica legal que você deu, que eu mesmo tendo estudado, as palavras que já indicam a pergunta sem eu ter que usar o est que, o pourquoi, o quand. Na última, eu acho que eu erraria, porque não tem nenhuma dessa indicação. Essa aí eu erraria de qualquer jeito. Mas as demais eu errei de bobeira, porque eu forcei a entrada do SQ. Ah, tá. Então acho que foi esse o problema, Helena, mas era só uma questão de...
Eu postei porque era uma pergunta, e como ele pediu inversão, eu falei, só pode ser, mas eu não me toquei das palavras que já indicavam pergunta e, portanto, a não necessidade de usar o SQ. Agora que você falou, eu falei, vou ficar esperta agora. Aí o SQ, gente, ele sempre vai em perguntas que poderiam ser afirmações. Então, se você tirar o ponto de interrogação, continua sendo uma frase correta. Aí o SQ pode entrar. Pergunta que poderia vir a ser uma afirmação. Isso, Se você tirasse a entonação, você não saberia que é uma pergunta. Aí você pode colocar o SQ. Agora, por exemplo, pourquoi n'as-tu pas voulu venir? Isso aí não pode ser uma afirmação. Impossível. Sim, está correto. E onde também não, né? Porque se eu pergunto onde, ou quando, ou enfim. Agora faz sentido. É que eu não lembrava disso, senão eu teria ido. Agora, o último é o verbo mesmo, não tem jeito. Aqui eu tenho que. Bom, isso aqui eu já sei faz tempo. Mesmo estudando muito, não dei conta. Não, ó, 4 é 10%, Lena. Então, se você acertou 26, 20 é 50%. Então, é 60%, mais 5, você acertou 65%. Eu entrei no aplicativo da Aliança Francesa e eu me interessei por fazer aquela prova. Eles têm uma provinha lá. Uma provinha que você faz para saber que nível você está. Aí, no nível básico, né, que eles chamam, é assim? Nível básico, né? Eu acertei 85%. Aí eu fui fazer o nível seguinte, porque, olha, não são perguntas facinhas, não, entendeu? Eu achei que o básico ia ser mais básico mesmo, né? Aí eu fui fazer o nível seguinte, porque a Carolina estava do meu lado, ela falou, faz o nível seguinte. Aí eu falei, nossa, Carolina, mas essa prova é difícil. Mas 85% já é muito, Lena. Não, então, aí eu fui fazer o seguinte, que já era o nível, não sei das quantas lá. Eles têm uns nomes lá que eu não sei. Aí, dessa segunda prova, eu percebi que aí a conjugação verbal era muito mais complexa, tal. Aí eu fiz com calma, tal. Aí eu acertei 65%. Ah, que legal. Então, aí significa, muito provavelmente, se você acertar 85% numa prova dessa, significa que eles não vão te colocar no básico, né? Aí nessa outra, 65%, talvez eles diriam assim, você pode ir para o próximo nível, mas seria bom talvez você revisar. Mas assim, talvez eles te dariam uma escolha, ou enfim, não sei que critérios eles utilizariam, mas 65% já é bom também. Não, então, eu não achei ruim, não. Eu falei, nossa, mas... Eu falei, até que eu estou bem. Aí a Carolina falou, vai para o terceiro. Eu falei, pode parar, que eu não vou ficar a noite inteira aqui fazendo prova. Era só uma curiosidade para saber como é que era a prova. Que é uma prova difícil, são umas questões lá que é complicada. Só que o que eu percebi nessas provinhas? Eu percebi que no que diz respeito ao vocabulário, tranquilo, eu entendia perfeitamente o que estava escrito. Qual que era o problema? Porque são respostas de múltipla escolha, né? Aonde que eu errava? Exatamente no verbo, na conjugação verbal. Então, eu peguei e falei, isso eu já sabia, entendeu? Então, eu diria que, assim, no nível básico, eu acho que não seria mais necessário, mas nesse segundo, eu certamente ia ter que estudar mais. Então, quer dizer, pela provinha, já não estamos mais no básico, entendeu? Já estamos no nível 2. Vocês que acertaram mais coisa ainda, eu acho que a gente já está no nível 2 lá, que tem um nome que eu não sei como é que é. Tem o que eles chamam nível débutant, aí depois tem nível intermédiaire. Isso. Então, eu acho que a gente está no nível intermediário. Não, eu estou no nível intermediário, já sabendo que a minha questão está na conjugação verbal.
Ô, gente, eu vou pedir licença para vocês, vou deixar um grande abraço. A Caterina voltou, porque eu fui até casa da minha irmã, e eu preciso ajudar porque a Nenê está chorando. Tá bom. Vai lá. Oh, Vai dar beijo pra conta. neném. Ela é uma graça, mas quando ela tem fome, aí eu tenho que ajudar um pouco. É porque você nunca me viu com fome, senão você ia ver só como eu sou chata. Olha, é assim, só quero dizer para vocês que em E todas as aulas sempre entrei muito, muito motivada. Então, eu sinto muito que a gente não se encontra sistematicamente, mas a gente vai se encontrar sim. Tá? Vamos. Então, foi um momento muito legal, um período muito legal para mim estar com vocês. Ah, foi mesmo. recíproca. Tá? A gente se vê ainda para o café ano que vem. Sim. Margarida. Olha, eu realmente sinto. Um grande beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Beijo na Antônia. Dou sim. Tchau, tchau. Então, vamos nos encontrar lá para fevereiro, né? Tá. Pode ser. Porque Tchau, tchau. vocês que são professores, eu imagino que vocês estão esfolados, entendeu? Ah, acabou o conselho ontem na minha escola. Deus que me perdoe, ainda acabou ontem. Agora eu vem tô- as festas, ninguém descansa, né? Porque é uma correria danada. Também. É. Janeiro é que vocês começam a relaxar tal. Então, eu ia propor que no começo de janeiro, no primeiro sábado de fevereiro, a gente fizesse essa última parte. Aí depois, já que a gente começa a combinar um encontro, nem que seja quinzenal, mensal, sei lá, para a Sim. gente combinar material, a gente leva para casa, estuda, depois a gente se encontra para trocar ideia. Sim, legal. Aí a gente mantém, né? Depende muito da sua disponibilidade, porque, como eu disse, eu e a Maria Antônia, a gente se ajeita. Não, mas se a gente continuar nesse mesmo horário, de sábado 5h30, para mim é perfeito, porque mesmo dando aula, eu não costumo dar aula até. No máximo até as 3, 4 da tarde, assim, estourando. Então, esse ano, eu não sei como é que vai ficar para o ano que vem, porque esse ano, como a Marilena estava com muita coisa, eu assumi o trabalho que ela fazia na Palmares. Então, para mim, ficou ruim no finzinho, porque eu tinha que ir para o ensaio da bateria mirim às 3 horas da tarde E voltar correndo. e voltar correndo. E eu voltava antes da atividade começar, porque eu falei, olha, eu vou, mas 4h30, mais tardar. Eu sabe que até eu chegar aqui, lavar a mão, tomar um café e tal, já estava na hora de entrar na aula. Mas eu não sei como é que vai ficar isso. Eu nem sei se a bateria mirim vai continuar ensaiando nesse horário e tal. Mas aí, em fevereiro, no começo, mesmo que continue a atividade e eu volte para a aula, aí a gente combina como é que estão os nossos horários e tal. Mas eu acho que para a primeira aula a gente mantém do jeito que está, sábado às 5h30. Tudo bem? É mais fácil de lembrar também, né? Tudo certo. Porque assim a gente não se perde nos dias e nos horários, né? Pelo menos o primeiro encontro. Aí depois a gente conversa e... Pode ser? Pode ser. Então, eu vou pôr lá no grupo para o Gustavo, que a gente combinou primeiro sábado de fevereiro, 5h30 da tarde, uma aula com conteúdo final. E aí, nesse encontro, a gente está combinando de se encontrar para estudar junto, enfim, para ver o que a gente vai fazer. Ah, mas daí a coisa do Ampafé lá fica antes disso? Não, Não, essa aula é para o Ampafé. Tá. é para o Ampafé, Beleza. isso. Tá bom. Primeiro Ótimo. sábado de fevereiro, pode ser assim? Pode ser. Então tá, eu combino com a Maria Antônia, porque eu estou sempre com ela, e eu ponho no grupo para o Gustavo. Tá certo. Para ele, se ele quiser e se ele puder, para ele ver com a gente também nessa. A gente pode ir trocando no grupo, eventualmente, assim, né? Coisas em francês que a gente achar legal.